Oi, pessoal, bem-vindos ao Mente Reflexiva, um espaço para você refletir e aprender sobre a psicologia toda semana. Hoje eu quero falar sobre a emoção da tristeza. Muita gente que clicou aqui provavelmente ou tem dificuldade para acessar ela, ou tem dificuldade de entender ela, ou tá criando alguma informação assim de, por favor, me dá um norte aí de o que é tristeza. Eu adoro conversar sobre emoções, explicar o que elas são, porque pra mim emoções elas são sinais que o nosso corpo dá pra gente sobre o que a gente precisa, e eu acho que quanto mais a gente aprende sobre o que é cada emoção que a gente sente, mais afiado a gente vai ficando pra entender o que a gente precisa, como é que a gente pode cuidar melhor da gente, que eu acho que pra mim sempre vai gerar em torno de o que é melhor pra gente, como é que a gente pode tratar bem o que a gente tá sentindo, tratar bem a gente mesmo, né, e conduzir melhor a nossa vida. Então é sempre sobre se conhecer pra tomar decisões melhores pra você, porque não existe uma fórmula mágica do que vai fazer bem pra todo mundo. Então, o conteúdo desse episódio aqui, gente, ele foi inspirado e usado de referência às informações, o baralho das emoções, representação e psicoeducação para adultos e idosos, que foi feito pela Sabrina Martins Barroso, ela é uma psicóloga brasileira, e foi publicado pela editora Sinopsis. É um baralho que eu gosto muito, volta e meia eu uso também, assim, pra explicar a emoção pros meus pacientes. Eu vou deixar aqui no link da descrição, se vocês quiserem adquirir o baralho, se vocês quiserem conhecer o baralho. É uma ferramenta mais usada para psicólogos, sugerido, né, para usar em psicólogos na terapia, mas nada impede de alguém que não queira trabalhar com isso ou não queira usar com os próprios pacientes, possa usar também. Então fica aí a sugestão e a dica, gente, porque eu gosto muito de como esse baralho é estruturado e as informações elas são bem resumidas e bem diretas. Então, vamos começar a entender um pouquinho da tristeza, né, gente? Vamos começar a falar sobre a tristeza. Então, quando é que a gente sente tristeza? O que é esperado, né? Porque algumas vezes a gente sente umas emoções que a gente fica, será que isso daqui tá coerente? Será que tá certo eu estar sentindo isso? Então, o que a gente espera? O que a gente acha que normalmente é coerente na literatura científica de quando você sente tristeza, né? Então, a tristeza, ela tá associada a afetos negativos, aquelas emoções que são difíceis de sentir. Então, a tristeza pode estar associada ao pesar, à perda de algo ou de alguém, à frustração, você fica triste quando alguém frustra suas expectativas, uma decepção, uma angústia, uma impotência quando a gente vê que não tem nada que a gente possa fazer em relação a uma situação que tá machucando muito a gente. Obviamente isso vai deixar a gente triste e vem da impotência. Uma insatisfação, pode ser uma insatisfação com algo que aconteceu, ou pode ser uma insatisfação, gente, geral, assim, muitas vezes, com a vida, né? Eu acho que isso até flerta um pouquinho com a gente conversar, talvez em outro episódio, sobre depressão, que muitas vezes a depressão vem de uma insatisfação com a própria vida também. E uma resignação, assim, quando a gente fica meio tipo, o que eu faço? A vida é assim, não dá mais pra fazer nada, sabe? A gente abaixa a cabeça e fica, ó céus, ó vida, estou destinado a ser assim. É óbvio que a gente vai ficar triste de saber que, de novo, né? Eu acho que vai se misturando, né? Que a gente se sente impotente numa situação. Mas apesar da tristeza, né, ela gerar sensações no nosso corpo, assim, desagradáveis, a tristeza, gente, ela é importante e ela é uma emoção adaptativa. E por que eu tô falando adaptativa? Somos seres sociais, somos bichinhos, gente, no final do dia. Porque durante toda a seleção natural, durante toda a evolução da nossa espécie, essa emoção decidiu ficar. Depois de anos, milhares de anos da nossa espécie. Porque essa emoção tem alguma função aí que faz a gente sobreviver. E é por isso que eu vou conectar com o que eu tô falando e provavelmente vou falar durante o episódio todo. As emoções, elas são mensagens, é o nosso corpo sinalizando alguma coisa pra gente. Então, por favor, gente, não vamos matar os mensageiros antes de receber a mensagem. Não vamos fingir que a tristeza não tá aí, não vamos sentir ela, não vamos olhar pra ela, porque a gente tá deixando de ouvir muita coisa que tá se passando dentro da gente. E qual é o objetivo da tristeza, né? Por que então ela ficou aqui durante todos esses anos e por que ela é adaptativa? O objetivo da tristeza, gente, é economizar energia física, mental e psicológica. Sabe quando a gente tá triste, a gente quer ficar mais isoladinho, na nossa, não quer falar com muita gente? A gente tá economizando energia. Então, a tristeza tem esse negócio da gente se resguardar, assim. Essa emoção, quando a gente sente, dá essa vontade, sabe, de fazer isso. E muitas vezes a gente precisa desse resguarde, um pouquinho, pode ser até um isolamento, né, pra gente dar sentido pra algumas experiências negativas ou de perda. Então, a gente tá processando algo que pode estar relacionado àquela perda, pesar, frustração, decepção, enfim. Mas a tristeza, ela ajuda a dar sentido a experiências, principalmente experiências difíceis pra gente, né? E a tristeza também, ela sinaliza para as outras pessoas a necessidade de ajuda e de consolo. E isso eu acho muito legal, gente, da parte mais biológica da psicologia, porque sabe quando você vê alguém triste e você quer ir lá abraçar essa pessoa, você quer acolher essa pessoa? Eu acho que quando você vê, por exemplo, alguém chorando, assim, e tá num ambiente com várias pessoas, existe uma comoção, né? Pelo menos eu tô esperando, eu tô imaginando, né? Você tá num ambiente mais acolhedor e você tem uma comoção, assim, de querer ver o que tá
acontecendo, de prestar atenção no que aquela pessoa tá falando. Então, a tristeza, ela também tem uma função de mobilizar ali o seu meio pra te ajudar e pra te consolar, porque nesse momento é o que você tá precisando. Então, você consegue ver que o que a emoção faz a gente querer fazer, né, dá vontade de fazer, também é adaptativo, gente. Só que aí você vai me falar, Ana, mas você tá falando tudo isso de tristeza, mas eu não sei direito quando eu fico triste, né? porque algumas vezes a gente não tem esse autoconhecimento sobre como a gente se sente, o que a gente sente, porque uma pessoa pode sentir tristeza de uma forma e outra de outra. Tem gente muitas vezes que, pra não sentir a tristeza, sente raiva. E aí você tem que ter esse autoconhecimento de, muitas vezes, quando eu tô com muita raiva, deve ter uma tristeza por trás. E tem gente que não, que entra muito na tristeza e fica muito mal e não quer fazer nada e perde o apetite. Tem gente que não perde o apetite, tem gente que come mais, tem gente que come menos. Então, é sempre importante a gente entender como é que funciona pra gente. Esse podcast aqui, infelizmente, eu não vou trazer nenhuma fórmula mágica. Eu vou trazer aqui uma gama de opções e vocês vão ver o que funciona pra vocês. Porque, no final do dia, é assim que funciona a terapia e psicologia. É meio que feito sob medida pra cada um. Então, como a gente identifica os sinais da tristeza no corpo? Normalmente pode vir com tensão muscular, choro. As sobrancelhas, os olhos, eles ficam mais apertadinhos, mais abaixadinhos. Sabe aquele olhar que você vê que a pessoa tá tristinha, assim, com um olharzinho mais pra baixo? A tristeza também influencia nisso. A boca virada pra baixo, né? Eu acho que tem muito emoji daquelas carinhas com a boca pra baixo e a gente já sabe que tá triste, né? Aquelas carinhas amarelinhas que pelo menos eu uso no WhatsApp, né? Não sei se eu tô muito millennial usando essas coisas. Falta de energia. É muito comum a gente se sentir menos disposto mesmo pra fazer as coisas. Algumas vezes pode dar alteração do sono. E quando eu falo de alteração do sono, gente, pode ser pra mais ou pra menos. E aí a gente tem que identificar cada caso de cada pessoa. Porque muitas vezes você pode ficar cansado o tempo inteiro, querendo dormir. Sabe aquele, você encosta, você dorme? E tem gente que não. Tem gente que pode ficar com insônia, pensando muito. Então, vai variar muito de pessoa pra pessoa. E vem do nosso autoconhecimento entender como é que a tristeza impacta a gente. E tem uma alteração do apetite e o funcionamento intestinal. Então, você pode ser a pessoa ou que fica querendo comer mais, ou você pode ser a pessoa que, assim, perdi completamente o apetite, sabe? Isso daí tá mexendo muito comigo. E, gente, se vocês tiverem dificuldade de tá imaginando, né, algumas dessas expressões faciais, né, que a tristeza pode trazer junto, eu tenho aqui um lançamento pra falar pra vocês, que eu vou lançar a nossa comunidade no WhatsApp, que é o Clube dos Reflexivos. E lá eu vou tirar uma foto desse baralho, que o baralho vem tanto explicando as emoções, como também vem com cartinhas, com as imagens de pessoas demonstrando a emoção, pra gente não só entender todo esse lado racional que a gente tá ouvindo aqui no podcast, mas também a gente conseguir identificar na fisiologia do rosto mesmo da pessoa. Então eu vou tirar uma fotinho e vou deixar lá no grupo pra quem quiser participar do Clube dos Reflexivos, vai ter esse conteúdo extra por lá. Dizendo tudo isso, né, também existem outros sinais que a gente pode ficar atento pra conseguir identificar a tristeza, que eu também quero trazer aqui pra vocês. Então, quando a gente tá triste, a gente pode ter perda do prazer a realizar atividades e normalmente, gente, são atividades que a gente tinha prazer. Então, eu amava jogar videogame. Ai, tem um tempo, tem uns dias, ou hoje mesmo, sabe? Não tô com saco. Não tá me dando prazer, não me dá a mínima vontade de fazer isso que eu tinha tanta vontade de fazer. Fique atento. Pode ser tristeza. Mas se a tristeza perdurar durante muito tempo, a gente tem que olhar com isso com mais calma pra ver se não se transformando numa depressão. Porque, gente, tristeza, ela é super normal de sentir. E algumas vezes a gente sente durante alguns dias, tá? Não é do tipo, ai, senti tristeza hoje e amanhã estou isenta. Não. Tem situações que podem gerar tristeza na gente, né? Como perdas, que vão durar um tempo. E nesse tempo a gente precisa processar essa emoção pra ela ser processada e depois ir embora. Porque uma coisa que é muito importante estar falando nesse podcast é: nenhuma emoção dura pra sempre, seja ela boa ou ruim. Toda emoção passa, toda emoção vem, fica um tempo com você e vai embora. Então vamos começar a observar esse vai e vem das emoções, porque ele acontece se a gente prestar atenção. Então, voltando aqui para os outros sinais da tristeza que a gente tem que ficar atento. Sinais de falta de esperança, né? Da gente achar que nada vai dar certo, o futuro não vai ser melhor. E também pode vir com uma falta de interesse em atividades e pessoas, assim. Eu falei da questão do videogame, mas também pode ser de praticar um exercício físico, de sair com um certo grupo de amigos que você sempre se sentiu conectado, mas você não tá mais se sentindo tanto. Também pode vir com uma sensação de injustiça, do tipo, nossa, como assim isso tá acontecendo comigo, sabe? Sensação de vazio, meio do tipo, nada faz muito sentido, por que eu tô aqui, sabe? Isso é tão, sei lá, não tá servindo pra nada, né, sabe? Por que eu tô aqui? Essa sensação de vazio, gente. Então, que essa sensação de vazio também pode estar associada também a uma dor psicológica, gente. Eu acho que é mais difícil de descrever uma dor psicológica, mas eu acho que quem sente sabe. Que é, tipo, eu acho que a gente também pode
eu consigo nomear aqui, né, com as minhas habilidades e com as minhas vivências, um pouquinho de uma certa angústia, né, uma certa infelicidade, assim. Também pode vir um desânimo, que a gente tá falando aqui o episódio todo, né, dessa falta de energia, de querer ficar mais recluso, não tá tão animado pra fazer as coisas. Também pode vir acompanhado com uma dor no peito, assim, não é aquela dor que você vai ter um ataque cardíaco, mas é uma dorzinha, assim, né, de um pesar, de um pesadinho, assim, no peito. Então, pensamentos mais difíceis, mais ruins, assim, no sentido de você vai vendo e observando que seus pensamentos estão mais negativos, assim, diante da vida, diante do mundo e talvez até diante de si, né? Também tem um outro lado da tristeza que a gente não fala, gente, porque acaba que a gente associa muito a tristeza àquele divertidamente, que é tipo, vai ficar se arrastando pelos cantos, azul e chora. Mas a tristeza muitas vezes também tem um lado mais ativo que a gente tem que dar uma analisada. E por isso que eu falei mais cedo no episódio com a raiva, porque a tristeza também, né, numa forma de se defender, também pode ir para uma falta de paciência, para comportamentos passivo-agressivos e comportamentos agressivos. Então, quando a gente tem esses comportamentos também, a gente tem que analisar muito o contexto e todos esses outros sintomas que eu tô falando pra gente saber analisar se é raiva ou é tristeza. E algumas vezes são os dois, tá? Porque as pessoas não sentem as coisas em caixinhas. Mas a tristeza também tem esse lado um pouco mais agressivo que a gente não tá acostumado de ver, mas existe, tá? Então, tenham isso em mente também. E pessoal, se vocês gostaram hoje do conteúdo, comenta aqui um emoji. Acho que aquele carinha amarelinha com a boca bem pra baixo, assim, tem uma boquinha assim bem pra baixo, para representar essa feição da tristeza que a gente falou aqui no episódio. E não deixa de classificar o podcast com 5 estrelinhas. Se você tem alguma emoção que você gostaria que eu falasse por aqui, deixa aqui nos comentários. E também não deixa de ativar o sininho para você não perder nenhum episódio que sai toda semana. E eu vou deixar aqui um convite para você compartilhar com alguém que gostaria muito de entender melhor a tristeza, de entender a própria tristeza também. E também que poderia se beneficiar muito desse episódio aqui. E se você também está procurando por uma terapia para tentar se entender melhor, tentar se conhecer melhor, né? Entender como é que você sente a tristeza no seu corpo, quais são as suas reações e características da sua tristeza, vai estar aqui na descrição do episódio também um link que vai levar para o meu WhatsApp, se vocês quiserem marcar uma sessão de terapia. E vocês podem seguir o Instagram aqui do podcast, que é @reflexivacast, e o meu, que é o @Ana Tereza Cavalcante, Tereza com um H e Cavalcante com um I, e tudo vai ser só um clique de distância de vocês, porque vai estar tudo aqui na descrição do episódio. Tá bem, pessoal? Então, um beijo!